E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. Então gente, deixa o like logo no início do vídeo. Eu peço agora que às vezes no meio, no final do vídeo você pode estar esquecendo. E o like é muito importante, ajuda demais o canal. Então desce rapidinho, deixa o like. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreve aí. Dê esse voto de confiança, eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal e dos vídeos que a gente traz aí todos os dias. Todo dia sai vídeo, tá gente? E eu tento estudar, tento me preparar o máximo que eu posso para estar fazendo os vídeos, tá? Eu não sou nenhum profissional de investimento, nem de análise de ações, tá? Só que eu estudo o máximo que der para poder falar um jeito mais simples, sem falar muito termo para vocês. E assim a gente poder estar investindo sempre e todo mês, tá? A gente tá com a carteira previdenciária aí, tá, gente? Tem um pouco mais de um ano. A gente vem recebendo bons dividendos até agora. Esse mês a gente vai receber o recorde do mês, tá? No final do mês eu vou fazer um vídeo para mostrar quanto a gente vai receber, mas aí passa dos R$240, tá? Só de dividendo. Hoje a gente vai falar sobre Taurus, tá? Seu resultado do segundo trimestre, e também sobre CBA, tá? Será que é oportunidade? Será que é cilada? A gente vai falar sobre essas duas ações aí. Uma delas eu tenho, a outra eu não tenho, mas vamos ver como é que vai ser, tá? E galera, você que assiste o canal aí, que gosta dos vídeos, que quer dar uma força, quer ajudar um jeito diferente e que pode, eu fiz aí o Live Pix. Quem puder estar doando, tá ajudando o canal, eu vou ficar muito grato com isso, tá, gente? Então, se puder dar qualquer ajuda, tá aí embaixo na descrição o link aí pro Live Pix, beleza? E se você tiver alguma pergunta e quiser mandar lá, eu vou estar lendo aqui em vídeo, ou alguma coisa, algum comentário, eu leio em vídeo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Gente, eu vou pedir desculpa, tá? Pelo último vídeo, o áudio saiu bem zoado, tá, gente? Às vezes aqui tem muito barulho e eu não quero ficar gravando com barulho, eu tentei colocar o microfone de outro jeito e acabou ficando pior ainda, tá? Então eu peço desculpas aí pelo último vídeo, beleza? Então bora lá falar sobre Taurus, tá? Taurus aqui tem, hoje, segunda-feira, o dia que eu tô gravando esse vídeo, tinha a última Datacom aqui para esse provento de 10 centavos, tá? E vai pagar ainda esse mês, dia 31, acho que é uma sobra dos dividendos, tá? Que tinha para pagar, pagou um pouquinho a mais do que o previsto, né? E porque não tava nada esperando aqui pro dia 21/8, porque esse mês 8 dividendos, era uma vez só por ano, a gente já vai ver isso. E minha posição em Taurus é um pouquinho pequena ainda, eu quero aumentar com o tempo, tá? Mas por enquanto é pequena. Se a gente for ver aqui, a gente tem 42 ações, tá? Tá com desconto aqui de 10,20%, nosso preço médio aqui é 16,37, hoje tá 14,70, tá? E se a gente for ver, representa aqui 4,33% em relação às ações e 1,68% em relação à carteira total, tá, gente? Então é uma posição bem pequena. É relevante? É relevante porque eu quero aumentar, mas ainda no momento não é das maiores, tá? Mas ela já tá maior que Sanepar, maior que Ki-Home, maior que Raizen, e tá um pouquinho menor aqui que Caixa Seguridade, tá? Então, por mais que seja pequena aqui, pode ser que faça uma diferença, ainda mais que a gente está perdendo aqui 10,20%, tá? Só que a gente já recebeu dela, se a gente for olhar aqui em relação aos dividendos, ó, esse dividendo aqui de 1,29 a gente já recebeu dela, tá? Então já tem isso e vai receber esse dividendo de 10 centavos, tá? Já tem isso aí para falar para vocês, beleza? Em questão aqui dos últimos dias, tá? Ela tava aqui batendo 14,46, teve uma alta muito repentina, tá? E chegou a subir quase 9%, batendo 15,70, depois voltou a cair, caiu bem, tá? Quase 7% aqui de queda, voltando para 14,70, tá? Tá bem próximo aqui das mínimas de 52 semanas, tá? Com 11,16%. No ano ela tá caindo 11,87, tá? E o dividend yield dela tá 8,69 em relação a esse preço, tá? Vamos lá ver o resultado para comentar com vocês e a gente vai analisar um pouquinho sobre a Taurus, beleza? O resultado do segundo trimestre e primeiro semestre de 2023 está aqui. Taurus tem receita de 470 milhões no segundo trimestre de 2023, com margem bruta de 36,6%. A gente vai ver aqui os destaques aqui, a receita líquida aqui foi de 470 milhões, lucro bruto aqui de 172 milhões, tá? Com margem bruta aqui de 36%, EBITDA ajustado de 81 milhões, tá? Margem EBITDA ajustada para cá 17,4% e o lucro líquido 48,9 milhões, tá? Foi um lucro líquido bom? Foi mais ou menos, vamos dizer assim, foi melhor que o primeiro trimestre, tá? Só que ainda pode melhorar essa margem aqui, tá? Pode melhorar esse lucro. Vamos descer aqui um pouco mais e ver outros números, tá? Aqui, se a gente for comparar aqui o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, são momentos totalmente diferentes, tá, gente? Então, possivelmente vai ser só queda, tá?
Por quê? Porque aqui, se a gente olhar no mercado interno, tá? É o que mais mudou, porque o Bolsonaro tinha uma política em relação às armas, Lula tem outra política em relação às armas, tá? E dificultou bastante em relação à pessoa ter um porte de arma, tá? Porte ou posse, não sei qual que é a diferença, mas tem aí um monte de requisito, tá? E tem um monte de clube de tiro que tá sofrendo e tudo mais. E olha a diferença aqui do segundo trimestre de 2022, de 218 aqui a receita operacional líquida, tá? Para 83,6 milhões, tá? Então, se a gente for ver, diminuiu 61%, tá? Mas não tem como comparar isso aqui porque são momentos diferentes, tá? São momentos diferentes. Se a gente for olhar aqui o primeiro semestre de 2022 contra o primeiro semestre de 2023, uma queda de 61% também, tá, gente? Em questão do mercado interno. A gente tem que olhar mais agora o mercado externo, tá? O mercado externo aqui no segundo trimestre caiu só 5%. Eu falo só porque poderia ser mais, tá? Poderia ser mais, só que tem notícias boas, tá? Que futuramente pode ser acordo aí com a Arábia Saudita, o que é muito bom. Tem um mercado aí da Índia que pode ser que venha uma venda muito grande para eles, então isso aqui pode melhorar bastante, tá? Só que a gente vai ficar ligado em relação aqui ao mercado interno. Pode ser que o mercado interno venha melhorar um pouco, tá? Não vai bater aqui os 218 milhões, eu acredito que não bata, tá? Mas possa ser que venha melhorar um pouco. Vamos comparar aqui o lucro líquido, tá? Se a gente for olhar aqui o lucro líquido, 48,9 contra 100 milhões aqui no segundo trimestre de 2022. Tá? Uma queda de 51%. Pelo fato de a diferença aqui ser 61% do mercado interno, tá? Acredito que isso aqui esteja vamos dizer, em ordem não, mas esteja até um pouquinho melhor, tá? Do que esperado, beleza? Você vê que aqui no primeiro trimestre aqui de 2023 foi de 35,4 milhões, então foi um aumento aí de 38%. Então, aquele susto, aquela pancada que foi de 60% de lucro a menos no primeiro trimestre, já deu uma boa melhorada agora no segundo trimestre, tá? Então, de 35 milhões aqui foi para 48 milhões, tá? Então, isso aqui é um ponto positivo, tá? No primeiro semestre aqui, contra o primeiro semestre de 22, você vê que aqui é uma queda de 71%, tá, gente? Só que eu acho que é algo esperado, tá? Por causa das políticas que mudaram, por causa de alguns pontos que mudaram. Então, isso aqui é meio que esperado, beleza? Às vezes o pessoal fica um pouco assustado com a Taurus, com ela caindo tanto assim a receita, tá, gente? Só que aquilo, ó, você vê em relação à dívida bruta aqui, tá bem controlado, tá? Tá 94 milhões aqui, tá? Tem um caixa bom, tá? 334 milhões, tá? Então acho que tem bastante caixa. Relação aqui, ó, não foi atualizado aqui o segundo trimestre, tá? Aí você vê, não vai ficar igual o 2022, provavelmente vai ser igual aqui 2020, mais ou menos. Se for bem nos dois próximos trimestres, tá? Ou no próximo semestre. Teve um lucro aqui de 263 milhões. Aqui já lucrou 35 com basicamente para 50, quase. Vai aqui para uns 80, 83 mais ou menos de lucro líquido aqui no primeiro semestre, tá? Dobrando isso, vai para 160, se for um pouquinho melhor, chega perto dos 200, tá? Eu acho que não vai chegar a bater 2020, beleza? Só que já tá muito melhor que 2019, tá? Aqui, se a gente for ver, foram pontos muito bons, tá? Em 2021 e 2022, com lucros assim extraordinários. Possa ser, tá, gente? Com essa venda para a Índia aí bem grande que vai acontecer, que possa ser que aconteça, e o movimento aí na Arábia Saudita possa ser que melhore bastante, tá? E aí não vai ficar só nos Estados Unidos, vai diversificar um pouco. No Brasil ainda vai sofrer um pouco, tá? Só que é o que eu sempre falo, gente, são momentos e momentos, tá? Às vezes um momento de crise, momento ruim assim, é onde a empresa tá barata, tá descontada, e futuramente quando passar por esse momento, possa ser que venha a melhorar. Que se a gente pegar aqui no último ano, olha só, ela chegou a bater 11 aqui, ó. Aí teve uma alta aqui para os 15, se a gente pegar aqui um pouquinho para trás, ó, ela chegou a bater 17. Olha só quanto caiu aqui, ó. Teve uma queda de 35%, tá? Só que quem garante que ela possa voltar aqui para os 17 e subir de novo tudo isso? Então são momentos e momentos, tá, gente? Acho que a gente tem que analisar, ver qual que é o futuro, qual que é os momentos da ação no momento da empresa, para a gente ter a análise certa, tá? Não ficar se frustrando por não vir um lucro bom, às vezes por não vir um dividendo bom no momento. Então a gente tem que analisar qual que é o momento da ação para a gente ter essa tranquilidade, beleza? E agora vamos falar sobre CBA. CBA está passando por um momento bem complicado, tá? Bem complicado mesmo.
a gente pega aqui no último ano, ela estava aqui na casa aqui dos 12, 13, caiu um pouquinho aqui para 9, subiu aqui até 12. E desde então, desde 20/1, desde o começo do ano, olha só a queda que ela tá, uma queda de 66%, tá? No início do ano, a queda aqui nos últimos 12 meses de 65%, tá, gente? E se a gente pegar aqui no último mês, ela bateu 5,30 e de 5,30 ela caiu para mais 21%, tá, gente? Caiu até 4,15. Então, é a mínima aqui das últimas 52 semanas do último ano, tá? Então, tá bem complicado o negócio aqui da CBA, tá? A gente vai analisar aqui os números, o volume em kit aqui, que é o que tá assim, ó, o azul claro aqui é o segundo trimestre de 2022, azul escuro primeiro trimestre e o cinza segundo trimestre de 2023, tá? Você vê que os primários aqui caiu um pouco e igualou o primeiro e segundo trimestre de 2023, transformados aqui caiu bem, 5% aqui em relação ao segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2023. Reciclagem caiu mais ainda, 14%, e o total aqui uma queda de 6%, beleza? A venda de alumínio aqui em porcentagem, isso aqui é o que eu acho que prejudica um pouco, tá? Mercado externo tá de 10, 5, 7 e 5%, tá, gente? Então você vê que vem caindo o mercado externo, em vez de aumentar, tá caindo, e o mercado interno você vê que tá de 95%, 93%, 90%, aumentando. E se você vender em dólar, a tendência é seu lucro, sua margem tá ainda melhor. Então, se ele tá exportando menos, isso aqui é prejudicial, cara, tá, gente? Eu acho que ficar exposto lá fora uma porcentagem maior, para mim, no meu ver, eu acho que seria melhor, tá, gente? E uns principais aqui que eu gosto de mostrar para vocês e pra gente analisar aqui, ó, lucro líquido barra prejuízo. No segundo trimestre de 2022 teve um lucro aqui de 511 milhões. No primeiro trimestre de 2023 o lucro desceu para 89 milhões. Olha só como caiu, e caiu muito. E agora no segundo trimestre ela resultou um prejuízo de 50, tá? De um lucro de 511 aqui para 89 e agora para uma queda de 50%, de 50 milhões, tá? Receita líquida aqui caiu 29% se a gente comparar o segundo trimestre com o segundo trimestre de 2023, tá? De 2,3 aqui para 1,6, uma queda muito forte. O custo de produtos vendidos aqui caiu também, tá? Então, você vê que questão do alumínio e questão de energia também, que ela faz um pouco, acho que é um pouco de venda de energia aqui. Mas, meu, tá só caindo. As tendências agora, os números estão marcando coisas negativas para a CBA. E se a gente olhar aqui a dívida líquida, tá? De 1,91 vezes passou para 3,88 vezes, tá? Nesse segundo trimestre. Olha só como mudou muito aqui do primeiro trimestre para o segundo. Dívida bruta que aumentou 329 aqui. Caixa saiu 76 milhões. O MTM aqui saiu 175 milhões. Então, uma dívida aqui tá cada vez pior. Acho que por causa do EBITDA também, acho que aumentou tanto assim, tá? Questão aqui do caixa aqui, 1,8. Você vê que a amortização dela em relação à dívida não tá muito ruim, tá? Você vê que 2023 tá tranquilo, com 100 milhões. 2024 também tá uma dívida baixa. Ela tem caixa aqui suficiente, acho que para cobrir até 2026. Então, em relação à dívida, por mais que ela esteja um pouquinho alta, não tá assim tão complicado. Acho que dá para controlar bem. Só que o problema é que ela deu prejuízo, né, no segundo trimestre. E o primeiro trimestre também não veio bom. Então, tem que analisar isso para poder recuperar, tá? A margem líquida dela tá negativa, quase 8%. E se a gente olhar aqui nos dois primeiros anos de início aqui da Bolsa, foi um prejuízo de 34 milhões e um prejuízo de 879 milhões aqui em 2020, tá? 2021 foi bem, 2022 também, tá? Só que 2023 começa muito mal mesmo. Então a gente tem que analisar isso aqui para ver como é que vai ser em relação ao futuro da CBA, tá? A gente não tem muito histórico para analisar, só que eu vou ficar bem de olho nela, às vezes porque uma empresa muito barata, muito descontada, às vezes se ela só se acertar, se ela for médio, já tem um ganho grande, tá? Então a gente vai ficar de olho na CBA, tá? Qualquer notícia aí de possível melhora eu vou estar analisando, eu vou estar falando para vocês. E o que vocês acham da CBA? Vocês acham que dá para recuperar? Vocês acham que é furada? Ou vocês acham que é uma boa aí para um investimento a curto prazo, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando, tem um Live Pix aí caso queira ajudar o canal. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu, fui!